Meus amigos, minhas amigas, que a bênção maravilhosa e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Fico feliz poder estar mais uma vez, poder compartilhar mais uma mensagem na qual tenho buscado ao Espírito Santo de Deus, na qual ela serve para mim e ela vai servir para muitas pessoas. E é uma mensagem, que está registrada na Bíblia, conhecida de muitas pessoas, creio eu sim. E eu vejo que essa passagem é uma passagem na qual nós vamos aprender na forma de confissão. Ela está registrada em Salmos 51 e a palavra do Senhor nos fala da seguinte forma, Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quanto falas e puro quanto julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-se dar a alegria da tua salvação. Como nós podemos ver, é um Salmos conhecido por muitas pessoas, Salmo 51, onde fala aqui um pouco da história, vamos dizer assim, do arrependimento na qual Davi cometeu. E eu vejo assim, eu trago aqui para mim e para vocês, que o Salmo 51, que Davi, quando ele escreveu esse salmo, e vejo que é uma das mais belas confissões que está registrado na Bíblia. E aqui nós sabemos que esse salmo foi escrito na ocasião do pecado de Davi com a Betseba e a morte de seu marido, Urias. Então ali, quando ele cometeu aquele pecado, como Natan, o profeta, na qual advertiu ele naquela época, e ele teve assim, eu vejo, um sentimento de culpa, um sentimento assim de arrependimento por ter cometido este pecado. Por isso que ele deixa registrado aqui para nós. E ele, como homem, na época era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que maravilha, Nós hoje podemos trabalhar para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi era reconhecido por próprio Deus. Mas ali eu vejo, que naquele momento a responsabilidade daquele pecado na qual cometeu, naquele pecado que ele teve com a Betseba, aquele adultério que ele teve naquela época, na qual ele fez aquele marido dela continuar fora ali do palácio, aonde veio a morte, na qual o próprio Davi, planejou tudo. Mas o que eu quero trazer para mim e para você aqui neste momento, por isso que eu falei, é um dos salmos mais bonitos, vamos dizer assim, é um salmo que a gente vê na história de grandeza do homem
Porque o homem, o ser humano, é vulnerável, né? Como eu até anotei aqui, mas como ser humano somos vulneráveis ao pecado. E aqui eu vejo que acabou cedendo à tentação e pecado gravemente contra o Senhor. Porque todo pecado que nós comete, todos os pecados que nós cometemos é contra o Senhor. E aqui, Davi, como homem, como ser humano igual nós, pela tentação, né? Sabemos da história, quando ele chega ali, né, na varanda do palácio, quando ele vê aquela mulher, né, a Betseba, ele já se encanta, os olhos dele se encantou pelaquela mulher. E pede que alguém vai lá e fala com ela para ir para o palácio. E nós, muitas vezes, por que não? O inimigo tem jogado tantas coisas, tantas, vamos dizer assim, igual o meu costume falar, tantas bandejas bonitas, maravilhosas. E muitas vezes nós sabemos que muitas vezes nós cometemos um pecado, só no olhar. Só no olhar nós já cometemos o pecado. E eu trago essa mensagem para isso mesmo, para que nós hoje, através dessa passagem, dessa mensagem de Davi, nós viemos a ser como Davi foi. Se algo acontece de errado, porque todos nós pecamos. Porque se nós não fossemos homens e mulheres pecadores, nós não estaríamos aqui, já era santos, Deus já tinha arrebatado nós não estaríamos nessa terra contaminada como ela é. Mas nós temos que fazer o que? Todas as vezes que nós pecamos contra o nosso Senhor, todas as vezes que nós falhamos em algo contra o nosso Senhor, nós viemos ter a mesma coragem que Davi, de se arrepender e gritar, como ele falou aqui no primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, porque Deus tem um amor constante para mim e para você. Basta nós se humilhar ao pé dele, basta nós reconhecer o nosso pecado e declarar que Deus também quer escutar da minha boca, da sua boca, o pecado na qual nós cometemos. Ele sabe todas as coisas, nada fica escondido, mas ele quer que nós se confesse. Por isso que eu falei, é um salmo de confissão mais bonito que tem na Bíblia. E eu notei aqui que muitas vezes, aqui na qual nós vemos essa história, levou então, né, a uma grande angústia e profunda aflição para Davi. E é o que acontece conosco quando nós cometemos algo de errado. A gente fica angustiado, principalmente quando a gente comete um pecado dessa forma. A gente fica angustiado, fica aflito, parece que o coração vai sair pela boca. Mas nós temos que reconhecer: opa, pequei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me limpa, que o Senhor tem um amor puro para comigo. Não sou merecedor para esse amor, mas eu peço ao Senhor por essa misericórdia. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a andar na retidão, na conformidade com o Senhor, não andar na minha própria natureza humana, que a minha própria natureza humana, como a Bíblia fala aqui, né, que ele fala que já nasceu do pecado, porque nós sim, somos descendentes de pecadores, sim. Mas aqui, ele além dessa, contudo, ele não desistiu, né? A Bíblia nos mostra que não desistiu e se humilhou profundamente aos pés de Jesus. É assim que nós temos que ser, se humilhar profundamente, de coração, não com remorso, mas de coração. Meu Deus, pequei, me perdoa. E eu vejo aqui que esse salmo é um grande exemplo, por isso que eu falei no início, é um grande exemplo para nós nos dias de hoje, diante de algum erro, qualquer erro que nós cometemos, qualquer pecado que nós estamos cometendo contra o Senhor. Deve haver em nós, é igual eu estou olhando aqui, ó, deve haver em nós, como foi Davi, um quebrantamento sincero, né? Um quebrantamento sincero diante do Senhor. Quebrantamento sincero diante do Senhor. E com isso, né, o Senhor nos perdoa. E nós temos que pedir, que nós não podemos perder, como Davi falou aqui, ó, cria em mim um coração puro. Nós temos que pedir isso constantemente. Cria em mim esse coração puro, Senhor. Não me lances fora da tua presença, porque nós fora da presença de Deus nós não somos nada, somos totalmente destruídos. Se Deus não estiver na nossa vida e nós estiver na presença dele, ele conosco, nós não somos nada. E aqui ainda fala, para tornar-se a alegria da minha salvação.
Ele estava com medo de perder a sua salvação. Nós temos que andar nesse mundo dia a dia. Sabemos que tem tanta falha, somos falhos, né? Mas sabemos que nós temos que estar sempre na presença de Deus e ter aquela certeza, não perder a nossa salvação. O pecado faz tirar nós da presença de Deus. O pecado faz nós separar nós de Deus, faz distanciar Deus de nós. Nós não podemos deixar isso. Então, essa mensagem eu deixo para que nós venhamos ser como Davi. Pecou, erramos, mas sim se humilha, pede pela misericórdia de Deus. Pede pela misericórdia de Deus. Quebranta o nosso coração, sinceramente mesmo, busca o quebrantamento. Então essa mensagem que eu deixo para mim e para você, e eu tenho certeza que Deus vai agir. Não sei o que você passa, o que você tem, qual é o problema que às vezes está distanciando você de Deus, mas se apega a Deus, se tenha misericórdia. Ele é um Deus amoroso, é um Deus de amor, como aqui a própria palavra de Davi fala, segundo o teu constante amor. Ele tem um amor constante por nós, ele é um amor que para, volta, não, ele é constante para nós. Então essa mensagem para nós. Peço a você que se não inscreveu no canal, se inscreve nesse canal. Se gostou, dá um joinha, ativa o sininho para que outros vídeos vão chegando para você. Esse é um canal na qual vai ter muitas mensagens bíblicas, tirando da Bíblia, a busca do Espírito Santo, para que eu possa compartilhar com você e você esteja recebendo esse momento, essa mensagem, e que o Senhor abençoe profundamente no coração de cada um, em nome de Jesus.